Capítulo 25. A última ceia. Reunidos os discípulos em companhia de Jesus, no primeiro dia das festas de Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Seu olhar, contudo, embora não traísse a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, como se sua alma, naquele instante, vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Os companheiros comentavam com simplicidade e alegria os sentimentos do povo, enquanto o mestre meditava silencioso. Em dado instante, tendo-se feito longa pausa entre os amigos palavradores, o Messias acentuou com firmeza impressionante: Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humano. Homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que glorificam com despojos sangrentos os grandes e ambiciosos que dominaram a força, o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfa os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever do amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida melhor. Ante a resolução expressa naquelas palavras firmes, os companheiros entreolharam ansiosos. O Messias continuou: Não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós outros me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. A pequena assembleia fez-se lívida, com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo, a fim de consumar-se sua defecção. Ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Penosa sensação de mal-estar se estabelecera entre todos. O filho de Iscariotes fazia o possível por dissimular as suas angustiosas impressões, quando os companheiros se dirigiam ao Mestre Jesus com perguntas angustiadas. Quem será o traidor? Disse Filipe com estranho brilho nos olhos. Serei eu? Indagou André ingenuamente. Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta: Onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Jesus, que se mantivera em silêncio ante as primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Cleófas e advertiu: Tiago, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé.
O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus. Estamos aqui para bem servir-lhe, atendermos o chamado na hora de tranquilidade ou de sofrimento. A esse tempo, havendo-se calado novamente o Messias, João interveio perguntando: Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Mas por que motivo será justamente um de vossos discípulos o traidor de vossa causa? Já nos ensinastes que, para eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Porém, ainda não pude atinar com razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade. Jesus pousou no interlocutor os olhos serenos e acentuou: Em verdade, cumpre-me afirmar que não será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde, enviarei o Consolador que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome do meu Pai. E detendo-se um pouco para refletir, continuou para os discípulos em particular: Ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada qual afirmar-se no caminho para Deus, por mais espinhoso que seja. O apóstolo impressionara-se vivamente com as derradeiras palavras do Mestre e passou a meditar sobre seus ensinos. As sensações de estranheza penduravam em toda a assembleia. Jesus, então, levantou-se e, oferecendo a cada um companheiro um pedaço de pão, exclamou: Tomai e comei. Este é o meu corpo. Em seguida, servindo-se a todos de uma pequena bilha de vinho, acrescentou: Bebei, porque este é o meu sangue, dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. Os discípulos lhe acolheram a suave recomendação e Simão Pedro, sem dissimular a sua incompreensão do símbolo, interrogou: Mestre, que vem a ser isso? Amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo nosso último instante de trabalho em conjunto e quero reiterar as minhas recomendações de amor feitas desde o princípio do meu apostolado. Este pão significa a do banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal que o Espírito renovador de meus ensinamentos constituirão o símbolo de nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor, com que nós operaremos no mundo até o último dia.
todos que partilharem conosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Ponderando a intensidade do esforço a ser empregado e aludindo às multidões espirituais que se conservavam sobre sua amorosa direção, fora dos ciclos da carne, nas esferas mais próximas, o Cristo acrescentou: imenso é o trabalho da redenção, mesmo porque tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas o reino nos espera com sua eternidade luminosa. Altamente tocados pelas suas exortações solenes, porém maravilhados ainda mais com a promessa daquele reinado venturoso e sem fim, que ainda não podiam compreender claramente, a maioria dos discípulos começou a discutir as aspirações e conquista do futuro. Enquanto Jesus se entretinha com João em observações afetuosas, os filhos de Alfeu examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouros, antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos, quando chegasse o reino com suas inauditas grandiosidades. Filipe afirmava a Simão Pedro que, depois do triunfo, todos deveriam entrar em Nazaré para revelar aos doutores e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Levi dirigia-se a Tomé e lhe fazia sentir que, verificada a vitória, se lhes constituíra uma obrigação a marcha para o templo ilustre em que exigiriam seus poderes supremos. Tadeu esclarecia que o seu intento era dominar os mais fortes, os impertinentes do mundo, para que se aceitassem de qualquer modo a lição de Jesus. O mestre interrompera a sua palestra íntima com João e os observava. As discussões iam acirradas. A palavra maior de todos soava insistentemente a seus ouvidos. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam à véspera da divisão de uma conquista material e, como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa, com exceção de Judas, que se fechava num silêncio sombrio. Quase todos discutiam com veemência. Sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. Nesse instante, o apóstolo que observava ele se erguia com espanto de todos. Despiu a túnica singela e cingiu-se com a toalha em torno dos rins, à moda de escravos mais íntimos a serviço dos seus senhores, e como se fosse dispensáveis a palavra daquela hora decisiva de exemplificação, tomou um dos vasos de água perfumada, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos ante o protesto geral em face do ato de suprema humildade. Jesus repetiu o seu morredouro ensinamento: vós me chamais de mestre, e o Senhor me dizeis bem, porque eu sou. Se eu, Senhor e mestre, lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés um dos outros no caminho da vida, porque o reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele
que se fizer sinceramente menor que todos. Final do capítulo. Capítulo 26. A negação de Pedro. O ato do Messias lavando os pés de seus discípulos encontrou certa incompreensão da parte de Simão Pedro. O velho pescador não concordava com semelhante ato de extrema submissão e, chegada a sua vez, obtemperou resoluto: Nunca me lavarei os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosseis um escravo vulgar. Em seguida a essas palavras, lançava à assembleia um olhar de reprovação e desprezo, enquanto Jesus lhe respondia: Simão, não queira ser melhor que seus irmãos de apostolado em nenhuma circunstância da vida. Em verdade assevero-te que, sem o meu auxílio, vós não participarás com meu espírito das alegrias supremas da redenção. O antigo pescador de Cafarnaum aquietou-se um pouco, fazendo calar a voz de sua generosidade quase infantil. Terminada a lição, retomando o seu lugar à mesa, o mestre parecia meditar gravemente. Logo após, todavia, dando a entender que sua visão espiritual devassava os conhecimentos do futuro, sentenciou: Aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados neste instante supremo. É natural, portanto, que ainda não estáis preparado senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento: o de amar-vos uns aos outros, como eu tenho-vos amado. Que sejais conhecidos como os meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que vergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Vendo que Jesus repetia uma vez mais aquela recomendação de despedida, Pedro, dando expansão ao seu temperamento irrequieto, adiantou-se e indagou: Afinal, Senhor, para onde ides? O mestre lhe lançou um olhar sereno, fazendo-lhe sentir o interesse que lhe causava a sua curiosidade, e redarguiu: Ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar de minha coragem? Então não sou eu um homem? Por vós darei minha própria vida. O Cristo sorriu e ponderou: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade eu te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Julgais-me, então, um espírito mau e endurecido a esse ponto? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Não, Pedro, adiantou o mestre com doçura. Não te suponho ingrato
ou indiferente aos meus ensinos. Porém, vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil que perverso. Pedro não quis acreditar nas afirmações do Messias e tão logo se verificara a sua prisão, no pressuposto de demonstrar o seu desassombro e sua boa disposição para a defesa do Evangelho do Reino, atacou com espada um dos servos do sumo sacerdote de Jerusalém, compelindo o mestre às mais severas observações. Consoante as afirmativas de Jesus, o colégio dos apóstolos se dispersara naquele momento de supremas resoluções. A humildade com que o Cristo se entregava desapontara algum deles que não conseguiam compreender a transcendência daquele reino de Deus sublimado e distante. Pedro e João, observando que a detenção do mestre pelos emissários do templo era fato consumado, combinaram em si que iam acompanhar de longe o grupo que se afastava, conduzindo o Messias. Debalde procuravam os demais companheiros que, receosos de perseguição, haviam debandado. Ambos, no entanto, desejavam prestar a Jesus o auxílio necessário. Quem sabe poderia encontrar um recurso para salvá-lo? Era mister certificar-se de todas as ocorrências. Recorriam às suas humildes relações em Jerusalém a favor do mestre querido. Compreendiam a extensão do perigo e as ameaças que lhe pesavam sobre a fronte. De instante a instante, eram surpreendidos por homem do povo que, em palestra de caminho, acusavam Jesus de ser um feiticeiro herético. A noite caíra sobre a cidade. Os 2 discípulos observavam que a expedição dos servos e soldados chegavam à residência de Caifás, onde Cristo foi recolhido a uma cela úmida, cujas grades davam a um pátio extenso. O prisioneiro fora trancafiado por entre zombarias e impropérios. Ao grupo reduzido juntava-se agora a massa popular. Então, em pleno alvoroço festivo nas comemorações da Páscoa, o pátio amplo foi invadido por um aluvião de pessoas alegres. Pedro e João compreenderam que as autoridades do templo imprimiam o caráter popular ao movimento de perseguição ao Messias, vingando-se de sua vitória na entrada triunfal em Jerusalém, como uma nova esperança para o coração dos desalentados e oprimidos. Depois de ligeiro entendimento, o filho de Zebedeu voltava a Betânia a fim de colocar a mãe de Jesus ao corrente fato, enquanto Pedro se misturava à aglomeração de maneira a observar em que poderia ser útil ao Messias. O ambiente já estava preparado pelo farisaísmo para os tristes acontecimentos do dia imediato. Em todas as rodas falavam-se do Cristo como um traidor ou revolucionário vulgar. Alguns comentadores mais exaltados o denunciavam como ladrão. Ridicularizavam-lhe os seus ensinamentos, zombavam de sua exemplificação e não falavam os que dizia em voz alta que o profeta Nazareno havia chegado à cidade chefiando um bando de salteadores. O velho pescador de Cafarnaum sentiu a hostilidade que teria que lutar a fim de socorrer o Messias. Experimentou um frio angustioso no coração. Sua resolução parecia vencida.
A alma ansiosa se deixava dominar por dúvidas e aflições. Começou a pensar nos seus familiares, em suas necessidades comuns, nas convenções de Jerusalém, que ele não poderia afrontar com pesados castigos. Com o cérebro fervilhando de expectativas e cogitações da defesa própria, penetrou no extenso pátio onde se adesava a multidão. Para logo, uma das servas da casa se aproximou dele, exaltada e surpreendida. Não és tu um dos companheiros desse homem? Indagou, designando a cela onde se achava Jesus encarcerado. O pescador refletiu um momento e, reconhecendo que o instante era decisivo, respondeu, dissimulando a própria emoção: estás enganada, não sou. O apóstolo ponderou aquela primeira negativa e pôs-se a considerar que semelhante procedimento aos seus olhos era mais razoável, porquanto vinha de empregar todas as possibilidades ao seu alcance a favor de Jesus. Fingindo despreocupação, o irmão de André se dirigiu a uma pequena aglomeração de populares, onde cada qual procurava esquivar-se ao frio intenso da noite, aquentando-se a um braseiro. Novamente, um dos circunstantes, reconhecendo, interpelou nestes termos: então, vieste socorrer o teu mestre? Que mestre? Perguntou o pescador de Cafarnaum, entre receoso e assustado. Nunca fui discípulo desse homem. Fornecida essa explicação, todo o grupo se sentiu à vontade para comentar a situação do prisioneiro. Longas horas passaram-se para Simão Pedro, que tinha o coração a duelar com a própria consciência, naqueles instantes penosos em que foram chamados ao testemunho. A noite ia adiantada, quando alguns dos servidores vieram servir bilhas de vinho. Um deles, encarando o discípulo com certo espanto, exclamou de súbito: é este! É bem aquele discípulo que nos atacou a espada entre as árvores do horto. Simão ergueu-se pálido e protestou: estás enganado, amigo. Vê que isso não seria possível. Logo que anunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em voz estridentes, anunciando a madrugada. Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu-se perturbado e com infinita angústia. Levantou-se cambaleante e, voltando-se instintivamente à cela em que o mestre se achava prisioneiro, viu o semelhante, com semblante sereno, e a contemplá-lo através das grades singelas. Preso de infinito remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Ele, que fora sempre um homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguiram perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava, abatido como uma criança, em face da sua própria falta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas que os seus irmãos em humanidade estavam passando no momento. Em seu espírito, como se desabrochava uma fonte nova de considerações pelos infortunados da vida, desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe o perdão para sua queda dolorosa.
Pelo véu de lágrimas que lhe obscurecia os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão consoladora e generosa. Figurou-lhe-se que o Messias vinha vê-lo em espírito na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoai-me. Nesse instante, porém, nada mais viu na confusão de seus angustiados pensamentos. Luar alvíssimo enfeitava de luz as vielas desoladas. Foi aí que o antigo pescador refletiu mais austeramente, lembrando as advertências amigas de Jesus, quando lhe dizia: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Final do capítulo. Graças a Deus. Obrigado por ter assistido.